Fala galera, estamos começando aqui mais uma entrevista do Área de Risco. Hoje um especial de Natal, o nosso querido Gilberto não pôde estar aqui presente. Meu nome é Thiago Scramian e hoje vamos entrevistar o Ronaldo Santana, ilustrador, animador e hoje em dia diretor artístico da RJR Produções. E aí, Ronaldo, beleza? Beleza pura, Thiago. Cara, um prazer estar aqui com você. Tá. Cara, conta um pouco pra gente, aqui do Área de Risco, como você veio se interessar por desenho, por ilustração? Conta aí como é que foi esse Claro, começo. cara. Bom, o começo foi assim, foi basicamente, cara, assistindo desenho japonês na televisão. Cara, quando eu assisti Street Fighter Victory, sabe, no SBT, aquilo ali falou, cara, é isso que eu quero fazer da minha vida, sacou? Né? Então, eu tive a sorte de descobrir que perto mesmo de casa, mais perto, aliás, da escola, existia um estúdio de animação. Eu consegui entrar lá para fazer um estágiozinho e foi assim que começou. Eu comecei querendo fazer animação, lógico que num estúdio de animação, principalmente aqui no Brasil, você não vai fazer desenho animado de dois caras enfiando a porrada um no outro, não vai acontecer, né? O normal é você trabalhar com desenho cartoon, com aqueles personagens mais simplificadinhos, uma coisa mais voltada para publicidade. E aí foi a hora que teve o baque, né? Que é você tem que mudar suas referências. Ao invés de ficar pensando em desenho japonês, que eu quero fazer aquilo, naquela dinâmica, aí você tem que começar a estudar Disney, Warner. E, cara, fui trabalhando nesse primeiro estúdio, ali eu aprendi muito pouco, só a base mesmo. Depois eu consegui ir para um outro estúdio de animação, lá eu já consegui trabalhar melhor, conheci outros profissionais mais qualificados até. E, cara, a história é longa. Imagina. Mas você tem algum artista assim que seja sua referência, que já foi, que é hoje em dia? Os primeiros desenhistas que me interessaram mais foram realmente os de quadrinho. Então, como artista de quadrinho que eu gosto muito, tem nos Estados Unidos, tem o Mark Silvestre, né? O italiano Milo Manara, e tem um outro também que se eu não me engano, ele é italiano também, que é o Alfonso Aspiri. Ronaldo, há quanto tempo você trabalha com animação? No caso, você trabalha mais com animação 2D ou só tem 3D Só também? 2D. Só 2D. Só 2D. Há quanto tempo você trabalha com animação 2D e ilustração, assim, mais ou menos? Quanto tempo você está no mercado? O primeiro trabalho realmente profissional que eu fiz, que eu posso contar, foi o Guerreiros da Amazônia para a web, foi em 2000, então já tem 14 anos isso. Verdade, bastante tempo. Bom, esse tempo todo trabalhando deve ter te acumulado muita experiência aí, né? Cara, já trabalhei em muitos estúdios, já trabalhei em vários projetos e nem sempre trabalhando só com animação. Né? E nem sempre só com animação de entretenimento, por simples, né? O que eu quero dizer, porque eu já fiz animação para e-learning, por exemplo, mas para não perder muito as datas, né? Eu comecei em 2000 fazendo uma websérie, que era o Amazon, Guerreiros da Amazônia, né? E a gente trabalhou mais ou menos uns 6 meses, era uma equipe grande, devia ter umas 40 pessoas numa sala lá na Torre do Rio Sul. E assim, o destino era os episódios saírem no portal da Globo.com, né? Só que o que aconteceu em 2000? Houve a bolha da internet. Um monte de gente se desesperou, um monte de projetos foi cancelado e o do Guerreiros da Amazônia inclusive. Então ele foi encerrado nessa época mesmo. E aí nessa época eu só fazia a animação no papel. Eu era animador tradicional. Né? O Guerreiros da Amazônia, ele era para a internet, e uma internet de escada. Então a gente fazia animação em flash, né? E o processo era um processo completamente, como é que eu vou dizer, um processo experimental, né? Porque a gente não sabia muito bem ao certo como é que era. Então o processo foi o seguinte, tinha uma equipe de papel, ou seja, que fazia os frames no papel, desenhava as peças do personagem, e tinha uma equipe
que pegava essas peças, fazia o scan, vetorizava no Flash e remontava e fazia as animações. Então, assim, um processo bem longo e a qualidade ficava... e a qualidade não ficava boa, porque... Porque vai de um meio físico para o digital, naquela época, tinha muita coisa. Mas aí, nessa época, eu só fazia, como estou te falando, animação tradicional. Quando encerrou esse projeto do Guerreiros da Amazônia, eu me enfurnei em casa e decidi que eu ia aprender a fazer o Flash. Você falou que veio do desenho mesmo, manual, no papel, mesa de desenho e tal. Depois, imagino que você digitalizava e fazia animação no computador. Aí, depois você foi totalmente para o meio digital. Né? Fui, totalmente. Como é que foi essa transição, cara? Teve muita diferença? Teve muito desgaste? Foi complicado? Eu percebi pelo processo que a gente fazia lá no estúdio que se eu não aprendesse o Flash, eu ia estar sempre dependendo de alguém para concluir o meu trabalho. Então, assim, eu tenho que aprender o Flash. E assim, o Flash ele não é um software muito amigável. No primeiro momento, assim, ele não é intuitivo. Então, assim, eu precisei de muita ajuda. Mas quando você começa a entender qual é a lógica do Flash, que eu até brinco isso com muita gente, que assim, Flash é frame 1, frame 10 e um twin no meio. Brother, quando você entende isso, a lógica da animação em Flash é essa. Então, é você usar isso e explorar os limites do software. Aí eu comecei a fazer animação realmente sozinho, em Flash, em casa. E assim, eu fiz um curta, né, que é um curta de Natal, aliás. Esse curtinha eu usei de portfólio por muito tempo. Eu entrei em muitos empregos usando esse curtinha, porque ele não é pesado, né? A gente brinca e tudo mais assim, ele é sensual, mas ele não é pesado. Não. Ele é mais de comédia, na verdade. Então, assim, e eu não fui, depois que eu comecei a fazer animações em Flash, eu não fui direto para estúdio de animação de novo. Eu fui para escritório de design, como eu te falei. Eu fui fazer e-learning, eu fiz muito e-learning durante um tempo, inclusive no período que eu estava na faculdade de design gráfico. Que também existe esse meio que equívoco, eu percebi isso um pouco depois, né, que o pessoal, muita gente que trabalha com animação, quando vai escolher, vou fazer uma faculdade, aí o cara acaba escolhendo o curso de design gráfico, desenho industrial, achando que o caminho é esse, e na verdade acho que seria mais proveitoso que o cara fizesse um curso de cinema. Verdade. Na parte ainda de animação, você trabalhou em animações bem conhecidas no Brasil, né? Em projetos grandes, como da Turma da Mônica, a Turma da Mônica Viajando no Tempo, né? Isso. E a Xuxinha. Xuxinha e Guto contra os Monstros do Espaço. Isso. Como é trabalhar com projetos tão grandes, cara? Como é que é? Tem muita pressão? Cara, a pressão é mais em cima do prazo, né? A pressão, ela começa, vamos dizer assim, na metade do prazo. Porque o começo da produção, ela normalmente é muito tranquila e não tem outro jeito de ser, porque a pré-produção, na maioria das vezes a gente não tem nada. Então a gente tem que ter um tempo para trabalhar em cima dos personagens, definir qual é a linha artística que você vai dar, como é que você ainda está recebendo o roteiro. Então o começo é sempre muito lento. E mesmo quando você começa a fazer as animações, a equipe começa a fazer a animação, a gente também ainda não tem muita certeza de como é que vai ser essa animação. Então o começo é sempre muito, muito lento e em algum momento isso vai ser cobrado mais à frente. E as produções aqui no Brasil não tem muito investimento, então a gente trabalha com orçamentos bem apertados. Então uma produção de longa-metragem como o da Xuxinha e até o da Turma da Mônica, a gente faz em um ano. Hoje em dia você trabalha na RJR, né? O que você faz lá especificamente? A RJR, ela na verdade como é que eu vou dizer? Ela é um resgate daquele desenho animado do Guerreiros da Amazônia de 2000. Né? Naquela época o estúdio chamava-se Mesa de Luz, eram outros sócios, eram outros donos,
né? Houve ali uma cisânia e o pessoal, alguns ficaram com os direitos do estúdio, que é a mesa de luz, e o Ronaldo Barcelos ficou com os direitos do Guerreiros da Amazônia. Então ele investiu um tempo em pesquisa para escrever uma trilogia literária, né? Que ele imaginou que, tendo essa trilogia escrita, ele teria uma base de argumento para qualquer mídia depois. Ele poderia transportar aquilo seja para cinema, seja para animação, seja o que for, né? Seja quadrinho até. E foi o que ele fez e ele me convidou. Então eu fiz os testes e trouxe um design que agradou a ele. Que aí a gente, beleza, vamos fazer esses livros ilustrados. E são livros que, assim, o romance em si, ele é bem leve, né, porque é voltado para o público infanto-juvenil, mas são livros muito, muito ilustrados. Em média, cada livro desse tem 60 ilustrações, sem contar a capa, né? E voltando um pouquinho àquilo que eu falei, né, sobre o mercado de animação, a gente tem a intenção de fazer desenho animado. Bom, você também faz ilustrações da coleção de livros da Sara, né, cara, que é escrito pela Gisele Gama Andrade, que é voltado para o público mais infantil mesmo. Como é que é criar ilustrações para esse público, visando que é bem diferente os estilos de ilustração dos Guerreiros da Amazon, né, dos Guerreiros da Amazônia, e para os livros da Sara? A definição do público bem clara, ela é muito importante. Então, quando eu fui fazer a Sara, e pelo próprio público e pelo tipo de texto que eu recebi, eu sabia que eu tinha que fazer uma coisa mais fofinha, uma coisa mais cartoonizada. Quando eu trabalhei também no Meu Amigãozão, né, que é a série de TV, ali eu também tive a oportunidade de fazer o character design daquela série. E assim, o diretor, ele dava pra gente certas dicas de como você fazer um personagem um pouquinho mais fofinho. Então, assim, são certos cuidados que você vai aprendendo ao longo do tempo e, assim, e são coisas que você não aprende, infelizmente, assim, nos livros ou nos cursos. É vivência de estúdio mesmo, é vivência com profissionais melhores e mais experientes que você. Cara, mas o que você acha, assim, dos quadrinhos atualmente? Você tem uma ideia de... Assim, o que você acha que está faltando um pouquinho nesses quadrinhos atuais? Cara, eu vejo o quadrinho atualmente, assim, não de um âmbito mundial, né? Os quadrinhos nacionais, né? Eu vejo que, assim, a impressão que o público tem do quadrinho ainda não mudou muito. Ainda é sempre aquele estigma de que é coisa para criança e tudo mais, ou é uma coisa muito pobre, que você não vai ter uma trama muito elaborada, embora todo mundo, quando vai ver Vingadores no cinema, sai de lá louco, feliz, amarradão. Mas continua achando coisa de criança e uma literatura menor, né? Não sei, o pessoal acho que não se empenha tanto e muitas vezes o pessoal fica supervalorizando o desenho. Sabe, aquele negócio de tipo, poxa, eu quero desenhar bem, eu quero fazer uma boa cena, eu quero fazer um quadrinho maneiro e tudo mais. E não raramente o texto é negligenciado. Porque assim, o desenho, você mostra, o cara fala, tá legal, gostei, bacana e tudo mais. Mas o texto, ele não tem como. Não. Quando ele não gosta, cara, ele enrola, ele diz, sabe, mais ou menos. Mais ou menos. Não entendi nada, e aí acontece muito isso. E eu sinto que isso continua, sabe? O pessoal não se empenha em escrever boas histórias, em saber como é que se escreve ou como se conta uma boa história. E eu acho que boa parte dessa culpa que o quadrinho tem de não ter se desenvolvido no Brasil vem dos próprios quadrinistas, que não dão esse carinho para o roteiro, de trazer uma inovação, de trazer uma história nova. E aí, no fim das contas, o cara está fazendo um outro super-herói e, poxa, os super-heróis vão salvar o mundo e a gente sabe disso. Vai acabar tudo bem. Puxando mais para esse lado de quase de roteiro, você tem um projeto que você está escrevendo, né?
Um livro que não tem ilustrações. Como é que é fazer isso, cara? Eu tenho conhecidos que já escreveram livros, mas só que eu nunca perguntei, na verdade, muita gente pode ter essa dúvida também. Como é que é escrever um livro? Você trabalha com ilustração, você vai escrever um livro sem ilustração, cara. Como é que é isso? Porque eu fazia quadrinho, o quadrinho estava lindo, mas as pessoas liam e eu via que elas não se empolgavam, elas não se emocionavam. Então eu pensei, cara, se for para voltar a fazer quadrinho, eu tenho que ter certeza de que eu estou com uma boa história e eu estou sabendo contar essa história. Quando eu construo uma história, ela se passa na minha frente como um filme. Então, eu consegui, depois de muito tempo, mesmo sem o apoio da imagem, transmitir exatamente a mesma experiência em palavras. Então, para mim, nesse momento, escrever um livro sem ilustrações não é tão difícil, porque também a literatura, o interessante dela é que você deixa o leitor construir o restante. Você dá as informações, mas você não precisa dizer tudo, muitas vezes. E na verdade, o meu maior desafio com esse projeto, que é a Luana, a Filha da Lua, que é um livro voltado até para um público um pouco mais feminino, por conta da protagonista, o que é mais difícil para mim, na verdade, tem duas coisas que são muito difíceis nesse projeto, que é o que até me empolga de trabalhar nele, que é o desafio de sair da zona de conforto, que não é nem do desenho, mas a zona de conforto de escrever contos, que são textos rápidos, com pouca descrição, você vai basicamente no que interessa, para um romance mais longo, né? E o outro desafio eu estou trabalhando com uma protagonista que é uma menina de 12 anos. Ou seja, eu estou trabalhando com uma personagem cujo tipo de experiência, para mim, é completamente inexistente. Então, assim, tanto é que eu não peitei fazer sozinho. Eu convidei uma amiga minha, também de quadrinhos, mas que ela também escreve seus contos e romances, também tudo, nada publicado ainda, para escrever comigo, para ela poder dar esse tratamento de que, olha, Ronaldo, aqui está muito masculino ainda, uma menina não se comporta desse jeito, porque assim, e no fim das contas, o que importa é realmente a trama. O que me faz querer trabalhar nesse título é porque eu acho que eu cheguei numa história interessante e que ela precisa ser contada. E as ilustrações, nesse caso, não são necessárias. Você tem um portfólio bem extenso, né? Bem diversificado, assim, você ainda investe nele, tipo, é importante fazer essa manutenção? Cara, é importante. Portfólio é o que, acho que o maior concurso do portfólio ele tem que demonstrar todo o seu potencial, né? Dizer, você vai colocar os seus melhores trabalhos, não, isso é muito vago. Qual é o seu potencial? Então, assim, muitas vezes, e é aquilo que eu te falei também, eu gosto de experimentar estilos diferentes. Então, assim, eu sou um cara versátil que tem várias linhas diferentes de estilo. Sim. Então, para mim, é interessante que no meu portfólio tenha essa variedade. Muito mais até do que a quantidade. Porque, como por exemplo, um livro dos Guerreiros da Amazônia tem 60 ilustrações. Eu não vou botar todas as ilustrações. Claro. Eu vou selecionar umas 2 ou 3 livros, as melhores do livro, e isso já me representa no portfólio. Claro. Né? A animação é a mesma coisa. Um profissional do mercado de animação, ele não precisa ver um episódio inteiro de nada para perceber se você é bom. Com 1 minuto de vinhetinhas curtinhas, você faz uma demo reel bem editadinha, em 1 minuto o cara já sabe se você sabe animar ou não. Como é que você vê o mercado de trabalho hoje em dia, cara, para quem trabalha com ilustração ou animação? É muito fechado, é complicado? A pessoa, tipo, tem que ter o QI ou a pessoa, pela capacidade dela, ela consegue? Pela capacidade dela, ela consegue, sim. Esse mercado, ele não é fechado, ele é pequeno, é diferente. Sim, Então, assim, quando você vai num estúdio de animação, por exemplo, você vai nesse estúdio, você vai no outro estúdio,
pode ter certeza, todo mundo ali se conhece. Então, assim, parece que é tudo uma panelinha, mas é porque todo mundo se conhece mesmo. Mas isso não quer dizer que gente nova não vai entrar. Até porque, como o mercado está em expansão, até porque o próprio governo está criando leis para fomentar, né, a última que está mexendo com os canais de TV a cabo é o sistema, não é um sistema, né, mas é uma obrigação de cota de produção independente nacional em horário nobre. Sim. Então, isso gera uma demanda enorme. Então, os estúdios, eles estão precisando de profissionais. Sim. Não tem profissional. Na verdade, é o contrário. Assim, não tem profissional. Está faltando gente. Porque o que acontece? O que você tem é muita gente talentosa, mas você não tem muito profissional. Gente que já sabe trabalhar com software, que já sabe fazer animação. E os estúdios sabem disso. Então, eles estão conscientes de que a maioria das pessoas eles têm que treinar. Então, assim, tem chance. O mercado de ilustração não é um mercado que eu trabalho há muito tempo, eu não tenho uma tradição, né, nesse mercado, então eu não posso dar muitas dicas. Eu posso dizer que, assim, eu tive sorte, porque no caso do Ronaldo, eu já tinha trabalhado para ele, então ele já tinha o meu contato. E no caso da Gisele, também foi uma indicação de um amigo também da faculdade. Então, assim... Sempre bom manter esse network. O QI, ele existe, você não pode ignorar o QI, mas, assim, ele não é tudo. O portfólio, ele te ajuda muito. O portfólio, ele faz você entrar, mas o que faz você ficar é você trabalhar com responsabilidade. É cumprir os prazos, fazer exatamente o que foi combinado, né? Porque... E isso também é uma dica que eu posso dar para qualquer designer, assim, designer, ilustrador, animador, que é ter responsabilidade. Isso faz uma diferença enorme. Sim, porque claro. o cliente ele fica muito satisfeito quando você cumpre o prazo. Sim, verdade. Bom, galera, nós conversamos aqui hoje com Ronaldo Santana. Ronaldo, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, meu camarada. Tá? Quer deixar algum link, alguma forma de contato, uma rede social? Claro. Bom, os meus links são o site do Guerreiros da Amazônia, né? Tem o site da Abaquar, que é a editora dos livros da Sara. Eu estou no Facebook, é só procurar por Ronaldo Santana. Bom, gente, vou deixar 2 dicas de vídeo com vocês aqui hoje, tá? Que é a última entrevista do Área de Risco, que foi com o Eduardo Cortes, junto com o Gilberto, e a última videoaula do Gilberto com desenho. Hoje, essa é a nossa última entrevista do ano. Voltamos só ano que vem. Então, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, tudo de bom para vocês. Bom, galera, não esqueça, tá? Se inscreva no canal, curta, compartilhe nas suas redes sociais com seus amigos e até a próxima.